Meu Pai, de joelhos, eu me coloco diante de Ti, desde o templo de Salomão, juntamente com o Teu servo, o Bispo Macedo, e milhões de pessoas espalhadas por todo este Brasil e pelo mundo afora. Pessoas que foram vítimas de uma injustiça, de uma inveja, de um mal, um ritual. E esta pessoa perdeu o pouco ou muito que tinha nesta pandemia: trabalho, clientes, a casa própria, os bens, as economias de anos. Esta pessoa perdeu, e perdeu junto a saúde, perdeu um ente querido, e junto com este ente querido foi a paz, a alegria. Meu Deus, dá um sinal para ela agora. Dá um sinal para ele que o Senhor está vivo e pode e quer mudar a vida dela, mudar a história da vida dele. Este homem que está vivendo um verdadeiro pesadelo, uma pedreira. Esta pessoa está numa luta, numa guerra tremenda. Meu Deus, usa esta água agora, pois eu abençoo a Ti, eu apresento a Ti e a declaro abençoada por Ti. Levante o copo com água, meu amigo, pois como símbolo do Espírito Santo eu a declaro abençoada. Beba e seja livre desta opressão, dessa perturbação, dessa dor crônica, pois Jesus está vivo para responder a nossa oração. Participemos. Toda opressão, coloque a mão sobre a cabeça. Você que está pensando na morte, na separação, você que está desenganado, doente, coloque a mão sobre a dor, faça uma pressão e diga: todo mal, em o nome de Jesus, que saia e não volte nunca mais. Respire profundo, entregue-se a Ele, meu amigo. Foi Ele que marcou um encontro com você. E agora, meu Pai, eu peço que o Senhor venha dar a força, a coragem, a disposição para esta pessoa te buscar, trabalhar, fazer um voto a Ti, como fez Jacó. Ele que fez um voto ao Senhor de honrá-lo em primeiro lugar. Sim, e o Senhor passou a dirigi-lo, a protegê-lo e abençoá-lo. Tome essa decisão aí agora. Coloque a mão sobre a rocha que representa Jesus, a palavra de Deus, que é poderosa e não volta vazia. Faça o voto agora de honrá-lo em primeiro lugar na sua vida, para que Ele possa lhe guiar, lhe proteger e lhe abençoar. Que neste voto de Betel, meu Deus, quando o nome desta pessoa chegar a Israel, no mesmo lugar que Jacó fez o voto ao Senhor, e o Senhor mudou a história da sua vida, que o mesmo aconteça com todos que estão vivendo esta fé. E você que crê, diga: assim seja. Amém. E graças a Deus. Conflitos entre Israel e o grupo terrorista Hamas deixou dezenas de mortos e provoca temor de uma guerra em larga escala. O que está acontecendo hoje em Israel e no mundo significa que o fim dos tempos está se aproximando? Nos últimos 120 anos, todos os sinais profetizados sobre a volta do Senhor Jesus aconteceram. Inclusive o maior de todos os sinais, também chamado de supersinal. O renascimento de Israel em 14 de maio de 1948. Por quase 1900 anos, Israel não existia como nação. Os judeus estavam espalhados pelos 4 cantos do mundo. Mas há apenas 73 anos, Israel foi restabelecida e os judeus retornaram do exílio. Este é o maior sinal de que a volta do Senhor Jesus está próxima, pois o momento da grande tribulação, descrita no livro de Apocalipse, inclui o momento em que o povo de Israel volta a se reunir em sua terra e reconstrói o templo judeu. Embora Israel tenha retomado o controle da cidade velha de Jerusalém, a área do Monte do Templo está hoje ocupada pela mesquita de Al-Aqsa.
Logo, o monte permanece sob custódia da Jordânia. Sob os termos do Tratado de Paz estabelecidos após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Os judeus israelenses podem entrar no complexo, mas não podem orar ou realizar cerimônias religiosas por lá. Na tradição judaica, é o lugar onde Deus ajuntou o pó para formar Adão. E também é o lugar onde Abraão amarrou seu filho Isaque para o sacrifício. E onde estavam situados os primeiros 2 templos construídos por Salomão e Herodes. Esse terceiro templo pode representar a terceira e última etapa que falta para a volta do Senhor Jesus. Quando, após o arrebatamento da igreja, o anticristo se revelará. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que está próximo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que a cor vermelha deste segundo cavalo afirma o fato de que muito sangue será derramado em guerras. No texto original, significa vermelho como chamas. Sabemos que as principais armas de guerra atualmente são bombas de todos os tipos, principalmente as atômicas, cujas explosões ardentes ceifam vidas em fração de segundos. Seu poder de destruição, com certeza, se encaixa no sentido da grande espada que foi dada a esse cavaleiro do cavalo vermelho. Na Primeira Guerra Mundial, encerrada em 1918, após 4 anos, mais de 18 milhões de pessoas morreram. No fim da Segunda Guerra Mundial, apenas 27 anos mais tarde, foram contabilizados cerca de 80 milhões de mortos. Qual será o saldo de uma terceira guerra mundial? Por essa razão, meu amigo, você tem que buscar o Espírito Santo e estar pronto para ser arrebatado a qualquer momento quando o Senhor Jesus virar nos buscar. Não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja. Não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados e salvar as suas almas, porque isso não será possível. Você tem que conhecer a Deus. Os sinais são visíveis de que o Senhor Jesus está voltando para buscar os seus. E aqueles que o rejeitarem ficarão aqui e sofrerão a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, estaremos estudando o livro do Apocalipse. Chegue cedo. Traga a sua Bíblia. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda. A tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pare aí agora. Você que está pensando em tirar a sua própria vida por não ter alcançado a fama, o sucesso profissional, empresarial. Pare, meu amigo. Tirar a sua vida não é a solução. Há pessoas que estão olhando para você como a sua esposa ou os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos. Não é porque você não alcançou a fama, o sucesso profissional, empresarial, universitário, que você tem o direito de tirar a sua vida. A solução não está em você tirar a sua própria vida. A solução está em você tirar a cabeça dos problemas e colocar a cabeça no altar. O que é colocar a cabeça no altar, bispo? Colocar a cabeça na rocha,
que simboliza Jesus, que simboliza a palavra de Deus. Quando a gente coloca a cabeça na rocha, que é a palavra, que simboliza Jesus, então você passa a sonhar os sonhos de Deus e Ele começa a lhe realizar, Ele começa a lhe surpreender. Como assim? Ele passa a fazer você uma pessoa realizada, muito mais além do que você desejava, muito mais além do que você queria ou sonhava. A rocha representa Jesus. Aquele que foi edificado sobre a rocha, que é a palavra de Deus, não será envergonhado, não será destruído, não será defraudado. Você está duvidando? Não, eu estou perguntando. Você está duvidando? Preste atenção então. Pela primeira vez em sua vida, Jacó se viu sozinho. E somente quando colocou a cabeça na pedra que fez como travesseiro, viu que precisava depender de Deus, pois a única porta capaz de reverter aquela situação era a porta do céu, aberta sobre a sua vida. Naquele momento de dificuldade, fez um voto com Deus, um compromisso, derramando azeite sobre a pedra que ergueu como altar. Se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, o Senhor me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi ali, em Betel, que Jacó começou uma nova história. Neste momento de crise, incerteza e insegurança, somente os que assumem um compromisso de fidelidade com Deus é que têm a porta dos céus aberta sobre eles. Neste mês de junho, iremos fazer o voto de Jacó para que tenhamos uma jornada na total dependência de Deus. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar. Eu tinha um talento, eu era jogador de futebol. E minha mãe lutou pelo aquele talento. Eu já estava num time semi-profissional, já estava para subir profissional. Porém, minha mãe ficou doente, minha mãe morreu. Pronto, o sonho morreu. Eu não queria mais jogar. Meu nome é Celso Thiago Alves da Costa. Dali, fui para a banda do meu irmão que ele tinha, de música. Tocava de terça a domingo, fazia programas de televisão, cidades interiores. Só que era uma vida assim, se grava CD e faz, acontece, agora vai. Sempre no momento exato ali, travava. E daí eu comecei a trabalhar. Para quem vivia uma vida de artista, tocando para um lado e para o outro, já tinha vivido como jogador, viajando para um lado e para o outro, e depois viveu de artista, agora vai dar certo. Aí passei a trabalhar. Ganhar R$270 por mês, trabalhando de domingo a domingo num Lava Rápido, com meu segundo filho que ia nascer. E dali eu não aguentava mais aquela vida. Era uma vida de mentira, uma porta toda arrebentada, você não conquistava nada, você não podia fazer nada, não podia comprar nada. A minha sogra toda sexta-feira passava lá, ela e meu sogro, e deixava a mistura e o alimento pra gente. Meu sogro não entrava de raiva, né, porque ele via aquela situação, a filha dele sair da casa dele. Aquilo também me deixava triste, né? Por mais que ela sabia, se eu pudesse, eu falava, não quero. Não, muito obrigado. E isso já é um orgulho, né? Mas lógico, eu recebia porque também as crianças necessitavam daquilo, né? Eu estava numa virada de ano, eu sempre passava, eu já estava sempre bêbado. A palavra certa era, já estava sempre louco, essa era a palavra. E aquele ano eu falei, eu vou passar este ano diferente, eu não aguento mais passar bêbado. Porque todo ano é a mesma conversa, vou mudar de vida, o ano que vem vai ser diferente, que seja um ano próspero, isso todo mundo fala um pro outro. Mas é uma mentira, porque você faz as mesmas coisas e você já sabe o resultado. Você não faz nada de novo e quer ter o novo. Você quer mudar de vida andando com as mesmas pessoas, você quer mudar de vida frequentando os mesmos lugares. E minha esposa foi e falou isso pra mim, amor, vamos pra igreja, passar um ano diferente. Cheguei na igreja, já estava lá, todo mundo buscando, tinha um lugarzinho lá atrás num banco. Eu sentei ali, naquele lugar, olhei lá pra frente pro altar e falei, Senhor, eu quero ver o que o Senhor vai fazer na minha vida.
E assim que eu cheguei, um pastor falou para mim, você quer mudar de vida? Você quer mudar de vida? Eu falei, quero. Fiz tudo que ele me mandou. E dali em diante, me tornei dizimista. Só que eu tinha 2 seguro-desemprego de R$720, que eu tinha acabado de sair de uma empresa, e não dava para me pagar as contas. Ia ter que tirar R$72. Eu falei, mas eu vou obedecer. E dali, eu virei dizimista no primeiro mês, segundo mês, e dali de passo a passo, fé em fé, aí eu virei dizimista e aprendi a honrar o altar. Esse mesmo pastor me deu uma direção, falou, todo mundo sabe fazer algo, todo mundo tem um talento, você deve ter um talento aí. Eu falei, não, tem, pensa que você tem. E eu fazia esse serviço que eu faço hoje de bico com meu pai, para ajudar o meu pai, que ele tem 77 anos, e dali ele falou, você vai de porta em porta oferecer serviço. As pessoas nem me atendiam. Ia no condomínio, grande, muito obrigado. Não, mas eu apertava o interfone, não, eu vou vender. O que é? Polimento em elevador? Restauração? Grande, obrigado. Não, obrigado. Desligava, ia no outro. Ele falou, você só vai receber não. Antes de eu sair, ele falou. E aí, toda vez eu, não, então vou no do lado, não. Até se receber um sim. Aí recebi um sim. Foi meu primeiro serviço, que foi um serviço de R$4.000. Já era mais que o meu salário. Só que eu ganhei aquilo em uma semana, né? Aí dali eu comecei indo. Aí fechei com a primeira construtora. Dali a minha vida só começou a mudar. Eu aprendi que tudo que eu tenho hoje é de Deus. Tem me dado muito mais. Eu faço contrato de 11, de 10, de 26, de 56. Sabe? É você olhar na conta, você ter dinheiro. Minha esposa não trabalha. Eu tenho um filho de 19 anos, uma filha de 17 anos, uma filha de 7 anos, que foi quando eu cheguei. A gente viajar, passar uma semana num hotel, sabe? Eu comprei 4 carros, eu estou construindo minha casa num condomínio fechado. Mas o prazer de saber que eu estou trabalhando, eu preciso dar uma oferta porque necessita de um pastor estar pregando para alguém, para ajudar uma outra alma, para ajudar uma outra pessoa, para ter essa transformação que eu tive. Eu cheguei a roubar, eu cheguei a fazer tudo de errado que você imaginar. E hoje eu poder, sem abrir a boca, dar testemunho da grandeza de Deus. Olha, vale a pena você estar em segundo lugar, porque Deus nunca falha. Porque hoje eu sentar com pessoas, trabalhar em casas de pessoas que são a mídia, das grandes mídias aqui de São Paulo, pessoas que passam pra gente, estão todo dia na televisão, e sentar com esse tipo de pessoas e ouvir Senhor, eu não tenho estudo. Eu ia pra escola, pra jogar bola e pra fazer samba. Então eu li o primeiro livro dentro da igreja. O meu primeiro dízimo foi de R$72 quando eu cheguei na igreja. E meu maior dízimo foi de R$10.000. Feliz da vida. Vim pulando também, essa é uma realidade. O Celso casou desejando e planejando dar à sua esposa uma vida melhor, mas acabou que ele dependia de ajuda da sogra para alimentar a sua esposa e os seus filhos. Um homem fracassado, um homem que estava derrotado em tudo o que fazia, mas este mesmo homem decidiu fazer um voto a Deus. Ele decidiu buscar um encontro com Deus. Ele foi para o altar. Ele se derramou sobre a rocha, que é Jesus. E ele passou a dizimar. O primeiro dízimo dele foi R$72. Quer dizer, ele ganhou R$720. 10% são 72. Mas este mesmo homem, agora dizimista, abençoado, dirigido, inspirado por Deus, agora o Celso já chegou a dar dízimo de R$10.000. Você quer ganhar R$100.000? Para você dar o dízimo de R$10.000, você tem que ganhar 100 mil. Você quer? Você precisa? Pois bem, saiba que Deus quer que você ganhe muito mais que R$100.000. Ele quer que você ganhe milhões, para que você venha investir no ganho de almas. Não para você aparecer, ou para você se mostrar para os outros, ou sentir-se melhor que os outros, não. Mas para você mostrar para o mundo que a palavra dele, olha, é verdadeira. A palavra dele é uma rocha. É uma rocha que faz a gente estar bem seguro, edificado, de forma que a gente não é afetado por pandemia, por inveja, por crise. A exemplo do Celso. Coloque, meu amigo, a sua cabeça na rocha. Talvez você diga, bispo, eu não conheço a Deus, como o Celso. Então você vai ter um encontro com ele. Neste domingo você vai ter um encontro com Deus. Vai ser o domingo do reencontro.
para você que já teve e se afastou, vai ser o reencontro. E para você está aqui a terceira dica, olha. Não conte com as suas próprias forças. Está vendo aí a terceira dica? Busque ajuda e fortalecimento no alto. Não fique aí, sabe, buscando, meu amigo, a superar os seus problemas com as forças das suas próprias mãos, porque isso não tem sido possível. Os anos têm passado e você só está piorando. Os anos, os meses, as semanas estão passando e você só se afasta de Deus. Chegou a hora de você buscar a Deus, como diz a Bíblia Sagrada. Então, não conte com as suas próprias forças. Busque ajuda e fortalecimento do alto. Domingo agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, teremos o Domingo do Reencontro. Para você que está afastado, voltar. E para você que nunca esteve, vai ser o Domingo do Encontro, como foi o caso do Celso. Nem de prostituta eu estava ganhando dinheiro. Com a vida totalmente destruída, sem dinheiro, sem paz. Meu nome é Sandra, sou esteticista, empresária, tenho 51 anos. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com a vida totalmente destruída, né? Eu era prostituta. E quando eu cheguei aqui, eu estava com a minha vida já totalmente amarrada, nem de prostituta eu estava ganhando dinheiro. Então foi uma situação assim muito difícil, de faltando as coisas, de ter dia de não ter o pão para comer, ter dia de eu ter o almoço, ter a comida para comer naquele dia e no outro dia eu saber que eu não tinha e não tinha dinheiro. Um momento crítico para mim foi trabalhar e não conseguir pagar nem o aluguel. Eu fui despejada de um aluguel, né? Tive um problema judicial, ordem de despejo. E quando eu cheguei na igreja, eu já estava com outra ordem de despejo do apartamento que eu morava. Então eu tinha 15 dias para ficar nesse apartamento e aí eu não sabia para onde eu ir. Então, quando eu cheguei na igreja, aí eu ouvi falar do dízimo. Eu entendi que eu tinha que ser dizimista, mas eu tinha que largar aquela vida, porque não era aquele dinheiro que Deus queria. Então, eu abandonei, né, o mundo da prostituição, desativei toda a prostituição, os telefones, número de telefone, avisei portaria que eu não queria receber mais ninguém. Então, eu me lancei, eu me entreguei. Eu não só me tornei dizimista, mas eu entreguei a minha vida no altar de Deus. Deus, ele foi suprindo as minhas necessidades. Ele me deu uma ideia, eu não era manicure na época. Eu vi um anúncio num classificado de um barbeiro que estava precisando de uma moça para depilar e fazer manicure. Aí eu fui trabalhar nesse lugar, mesmo sem ter experiência, mesmo sem saber fazer nada. Eu fui trabalhar e Deus, ele foi dando a direção, ele foi me conduzindo. Aí no meu prédio mesmo eu comecei a me oferecer às pessoas para me lavar roupa, fazer faxina, passar roupa, sempre sendo fiel naquele pouquinho assim que eu nem lembro o valor, mas era um valor muito pequeno, né? Coisa assim de R$12. E aí fui sendo fiel a Deus naquele pouco, sendo fiel. E Deus, ele foi dando direção, dando ideias. E aí eu fiz um curso de esteticista e comecei a trabalhar com estética corporal feminina. Deus me deu essa ideia, né, de empreender, de ter meu próprio negócio, e me tornei uma esteticista bem-sucedida, onde as clientes, elas chegam até a mim mesmo sem fazer divulgação. E aí o dízimo foi crescendo, né? E eu sempre sendo fiel a Deus. E quando eu ouvi aquela palavra que quando a gente é dizimista, fiel, Deus, ele passa a ser com a gente. E eu creio que Deus é comigo e eu sou com Ele. Deus, ele cresceu tanto a minha empresa, o meu negócio, né? Meu empreendimento, que esse ano eu abri mais uma estética, né? Mais uma sala de estética na mesma cidade onde eu atuo. Viajei para fora do país também, fiz 2 viagens para a Europa, morei em Paris,
Fiquei lá, trabalhei, montei a minha estética em Paris, mas até o momento, tudo isso que tem acontecido é o dízimo, é o pacto com a palavra. E a pandemia em nenhum momento atrapalhou. Nesse 1 ano de pandemia, minha empresa cresceu que nunca cresceu nos anos atrás. É incrível. Hoje eu sou uma mulher forte, eu não tenho medo de pandemia, eu não tenho medo de crise, eu não tenho medo das situações, né? Porque através do pacto que eu fiz, né, com o dízimo, hoje eu tenho uma vida totalmente estruturada, eu sou uma pessoa forte, empreendedora, sou uma mulher que eu quero conquistar, eu me tornei um gigante, uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher com atitude. E o mais importante, né, é o Espírito Santo. Essa é a riqueza maior que eu recebi através do pacto que eu fiz com Deus, dessa aliança que eu fiz com Deus. O batismo com o Espírito Santo é a alegria, é a paz que eu tenho, a paz que a gente acorda, dorme em paz, acordo em paz, tem luta? Tem, mas eu tô sempre em paz e todas as lutas eu consigo vencer, porque Deus, Ele que guerreia as minhas guerras e todas as minhas lutas eu já venci e o que vier eu estou pronta para vencer, porque hoje eu sou uma mulher diferente, uma mulher forte, eu tenho Espírito Santo, Deus habita dentro de mim, Deus, Ele domina a minha vida. Eu falo mesmo para as minhas clientes assim que hoje eu não troco a minha mente por nada no mundo, nada. A mente que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho hoje, eu não troco por nada no mundo. A Sandra, em busca da prosperidade, chegou a se envolver com a prostituição, mas ainda assim não conseguia nada, faltava até para o básico. Quando ela conheceu a verdade da palavra de Deus, ela tomou a decisão de abandonar a prostituição, de honrar a Deus em primeiro lugar e não daria o dízimo da prostituição, mas do trabalho das suas mãos. Começou a trabalhar de manicure e foi se aperfeiçoando e foi se dedicando. Hoje uma empresária com 2 salões, mesmo em meio à pandemia, prosperando, uma vida abundante. Aconteceu o mais importante com a Sandra. Ela foi cheia do Espírito Santo. Ela conheceu a Deus. Meu amigo, para você conhecer a Deus, você tem que assumir o segundo lugar. Ele está no topo. Ele está no topo. No topo da escada estava ele no topo, na visão que Jacó teve. E os anjos subiam e desciam e o serviam. Você, como eu, temos que assumir a posição de servos, honrando a Deus em primeiro lugar, fazendo o voto de Betel, que é porta do céu. Você vai sair do inferno que você está vivendo. Você quer sair do inferno que você está vivendo? Só tem um jeito. Você tem que passar pela porta do céu. E o primeiro passo é honrar a Deus em primeiro lugar. Olha só, o voto de Betel é porta do céu. É para livrar você que está jurado de morte pelas dívidas, agiotas, fornecedores, você que foi jurado de morte por causa das dívidas. Por falta de novos contratos, você está prestes, você está pensando, já até planejou tirar a própria vida. Não faça isso. Não faça isso. Deus está mostrando para você que a saída está em você honrá-lo em primeiro lugar. Você que está correndo risco de vida, você que está jurado de morte, como Jacó. Jacó foi jurado de morte pelo próprio irmão. Você que diz, bispo, olha, eu estou desempregado. Eu estou pensando na morte, no pior por causa do desemprego. Vá para o altar, derrame o óleo sobre a rocha, faça o voto de Betel. Nós vamos levar o seu nome a Betel, lá em Israel. No mês de agosto, nós vamos consagrar a você, aqui no Templo de Salomão, com o óleo apresentado a Deus lá em Betel, para que você tenha a visão e prospere de acordo com a palavra de Deus. Quando ela chegou e tirou a coberta, ela estava machucada, sangrando. Ela já estava morta. E aí ela gritou, ele correu, ele fugiu. A maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará.
Na história da humanidade, o ser humano sempre cometeu atrocidades, mas nunca como nos últimos tempos. Homem mata esposa a facadas após discussão por futebol em São Paulo. A vítima era palmeirense e o marido corintiano. O casal tinha filhos gêmeos de 2 anos. O sogro da vítima está sendo acusado de furtar os pertences do apartamento onde ela morava, enquanto acontecia o velório. Em Minas Gerais, casal foi preso acusado de estuprar os próprios filhos. As crianças têm 7 e 8 anos. Foram presos a mãe, o pai e um vizinho. Em Campinas, a polícia resgatou um menino de 11 anos que vivia acorrentado em um barril. O garoto estava nu e desnutrido. O pai, a madrasta e a filha dela foram presos em flagrante por tortura. A madrasta permitia o enteado passar fome, mas alimentava cães de rua. Uma menina de 6 anos era torturada e vivia trancada em uma gaiola, ligada a fios de eletricidade. Acusado de matar e enterrar a esposa e a enteada de 9 anos, admitiu que matou a criança a pedido da enteada, de 16 anos, com quem mantinha relacionamento amoroso. Segundo ele, a menina reclamava e chamava pela mãe. Por isso, ele também a matou 20 dias depois. Mulher mata filho de 3 anos e deixa corpo em Matagal, às margens de uma rodovia em Curitiba. Mulher mata marido a facadas enquanto ele dormia, em São Bernardo do Campo. Ele estuprou a minha tia, que é especial, irmã da minha mãe. Eu tinha 4 anos e eu vi tudo. Ele fez na minha frente, cara. O ódio está por toda parte. Nas casas, nas ruas, nas redes sociais. Diante de tudo que tem acontecido nos dias atuais, em algum momento você se perguntou: o que há de errado com este mundo? O Senhor Jesus afirmou que, nos últimos dias, o comportamento mau do ser humano iria piorar. Esse é um dos sinais mais claros em nossos dias, de que o Senhor Jesus logo virá buscar aqueles que praticam a fé nele. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Por essa razão eu tenho dito, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja. Não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados e salvar a sua alma, porque isso não será possível. Você tem que conhecer a Deus e para conhecê-lo, você tem que se entregar, obedecê-lo. Os sinais são visíveis e os sinais são para todos. Jesus está voltando e cabe você estar preparado, como eu também, todos nós. Domingo às 18 horas, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia